Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo, que o Son Jones hoje está nos exames dele, que ele está fazendo, está todo monitorado, não vai poder participar com a gente, bater esse papo muito especial, viu? Muito especial, você vai entender já já o porquê. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal. Se inscreva agora, muita gente que assiste os nossos episódios não são inscritos. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante para que as nossas plataformas entendam que cada vez mais você quer consumir o nosso conteúdo, tá legal? Então, já faz isso, papoca o like aí. Estamos em todas as plataformas de áudio, de vídeo, tá bom? Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, enfim, todos os lugares nós estamos, é só colocar IELCast também no seu aplicativo favorito de áudio, né? De Spotify, Deezer, qualquer um nós estamos lá, tá? Agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a pagar essa conta aqui. Então, se você consome qualquer um desses produtos, vai fazer aquela fezinha pro Mengão, né? Mengão, Corinthians e tal. Vai lá, vai no Esportes da Sorte, já faz aquela fezinha, vai que você ganha junto com o seu time. Enfim, qualquer um desses produtos, por gentileza, participa com a gente, é sempre muito bom tê-los aqui. Agradecer a Noroeste, sempre vestindo o homem atual junto com a Hero, o nosso muito obrigado. Bom, dando início aqui ao nosso bate-papo, só lembrando que o IELCast é feito na estação I, que é o maior ecossistema digital do Brasil. Atualmente são 6 estúdios aqui, onde você pode gravar o seu podcast, pode gravar o seu encontro com a sua turma no nosso auditório estúdio. Então, se você não conhece, vai lá, Estação I no Instagram, vai aparecer aqui do lado e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Hoje o nosso bate-papo, para mim, é sensacional porque ele é quase, aliás, é um milagre de vida, né? É um verdadeiro milagre. Ele vai contar um pouco mais sobre isso, mas o que ele passou, da forma com que passou, obviamente não era para estar sequer vivo, né? E ele saiu de um determinado local, hoje é prefeito de uma das maiores cidades do nosso estado, faz parte de um grupo político que tirou praticamente Piracuruca ali de um desastre, vamos dizer assim, administrativo e a colocou novamente nos trilhos, o que é muito importante, e cada vez mais evoluindo. Às vezes o time que está ganhando a gente não pode mexer. Quando mexe, dá problema, vai para lá, vai para cá. Algumas cidades são exemplos disso. Mas eu tenho um prazer de receber aqui com a gente Francisco de Assis da Silva Melo. Mãozinha, seja bem-vindo. Olá, Yeltsin, um prazer muito grande estar aqui presente hoje junto com você, falando para esse público querido aqui que são assistentes, Agora não é mais nem telespectador, agora os internautas. Pronto. Pois é uma satisfação muito grande estar aqui com você. A gente sempre assiste aí os seus programas. Estamos aqui hoje para bater esse papo aqui com você. Aqui é uma mesa de bar. Com certeza. Só não tem bebida, né? Pronto. Hoje. Outros dias que tem, né? Tem dias que tem, mas aqui hoje não. Hoje está de boa. Hoje a gente vai bater esse papo maravilhoso, gostoso. Eu queria começar falando quem é Francisco de Assis da Silva Melo. Ele é filho de quem? É irmão de quem? O Assis Mãozinho, Francisco de Assis da Silva Melo é filho do Zé Grande e da Dona Maria. Sou irmão, tenho uns 10 irmãos. Oxi! 10 irmãos. Nascemos todos na zona rural. Nascemos mesmo literalmente na zona rural. Nunca nasceu na zona urbana, não. Tá de sacanagem, não tinha nada, nem hospital? Nada. Minha mãe lá, ela tinha as parteiras naquela época lá. E lá a gente nascia, lá a gente crescia. E de lá a gente saía para o mundo. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era agricultor, era lavrador, era vaqueiro. Ele era vaqueiro. Juntamente com minha mãe, trabalhávamos de roça. E a minha história é uma história de superação. Tenho muito orgulho, Edson, da minha história. Você é o mais velho ou mais... Eu sou o 9º filho. Dos 11, eu sou o 9º. Era um coladinho do outro? Um coladinho no outro. O pai não tinha televisão, não né? Não tinha televisão, não tinha tempo a perder. Papai ficava ali trabalhando. Trabalhava de tarde, trabalhava de noite. Pronto. Ô, Mãozinha, uma curiosidade. Como é que funcionava a rotina da família de vocês? Assim, que, obviamente, depois você vai lembrar em determinados assuntos, mas assim, como é que era a rotina dos seus pais e com vocês, assim? Nós vivíamos lá, literalmente, na zona rural. A gente acordava de manhã, papai dizia o que era para fazer, todo dia nós trabalhávamos muito, graças a Deus, porque o trabalho dignifica o ser humano, e nós tínhamos essa vida lá, de rotina, de viver lá, só íamos na cidade uma vez por ano. Hã? Só íamos na cidade uma vez por ano. No festejo da padroeira Nossa Senhora do Carmo. O papai fretava um carro, alugava um carro e o pessoal ia buscar a gente. E quando terminava o festejo, ia deixar de volta. Pronto. Era lá
Os 12 meses do ano era lá mesmo, lá na zona rural. Aí vocês acordavam, iam para a roça, isso com o quê? 5, 6 anos? 5, 6 anos já estavam trabalhando, sim. Lá também a gente tinha aquelas escolas que eram nas casas de residência mesmo. O papai botava a gente para estudar. Até um certo tempo, a partir de 15, 16 anos, foi que eu fui para a zona urbana. Para poder estudar, Para né? poder estudar. E como é que era a educação dos seus pais? Eram duros, assim? Quem era que era mais apaziguadora? Quem era... O papai, ele era mais apaziguador. A mamãe era mais rígida, a mamãe era mais dura. Era aquela pessoa que estava ali sempre com a gente no dia a dia, né, papai? Sempre trabalhando e a gente ficava em casa. E menino, você sabe como é que é. Menina é muito malina e a gente não tinha celular naquela época, tinha mesmo, era que brincar. E aí a mamãe era mais rígida, a mamãe era mais dura lá com a gente. Mas não tinha esse negócio de não trabalhar, não. Tinha que trabalhar, tinha que estudar. Tinha que correr atrás do pão do dia a dia. Nós ajudávamos muito os nossos pais. Eu trabalhava mais na área dos animais, de cuidado dos animais. Eu não era muito da roça. Por causa desse problema físico que eu tenho, o meu pai me botava mais, era na luta dos animais. E você se sentia feliz em poder ajudar, né? Com certeza. É uma das coisas que eu fazia que mais me dava prazer, era trabalhar na roça, era trabalhar com os animais. Eu sou louco. Ordeava o que era? Gado? Gado, bode, ovelha, porco, galinha, era esse tipo de coisa. Tudo. Tudo. Como é que era o almoço naquela época? Eu tenho curiosidade de saber. O almoço na zona rural é aquele almoçozão básico. É o baião de 2, uma carne assada, carne cozida, era praticamente isso. Todo mundo comia junto? Todo mundo comia junto. Era uma festa. Era regra isso. Era regra. E quando chegava no final da tarde, aqueles trabalhadores, né, que ajudavam lá, a mamãe, lá era almoço e janta. Todo mundo almoçava e jantava lá em casa. Era uma panela muito grande, muito farta, graças a Deus. Sua mãe fazia? Mamãe fazia e tinha as mulheres que ajudavam ela também. A fazer. Uhum. Quando você me contou ali mais cedo o episódio por Queimãozinha, né? Eu fiquei assim perplexo, né? É um verdadeiro milagre, né? Porque não era para você estar vivo, né? É verdade. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Você que está me assistindo agora, Deus tem um propósito na sua vida. Pode ter certeza que você veio ao mundo, não veio à toa não, porque Deus tem um propósito na sua vida. E comigo, Yeltsin, não foi indiferente. Como é que aconteceu? Você nasceu... Nasci lá na zona rural em 1970, precisamente no dia 25 de março, com 15 dias depois teve um grave acidente. A casa lá onde a gente morava era uma casa de fazenda, o papai era vaqueiro e a casa tinha um teto não era muito bom. Como a gente nasceu no período chuvoso, a mamãe botou um cobertor de lã por cima da minha rede. Naquela época não tinha berço, né? Não tinha berço e nem tinha guarda-roupa. Naquela época a gente guardava as roupas do dia a dia era numa corda. E as roupas de sair, que saía só uma vez por ano, a mamãe botava num baú de couro. Então, meu pai entrou lá com a lamparina, que era de madrugada. Que não tinha energia elétrica. Que não tinha energia elétrica. E não tinha máquina nem para pelar arroz. Viu? O negócio era muito difícil. Era mesmo. Água encanada de forma nenhuma. Tinha que buscar lá no poço, no balde. Então, meu pai entrou com essa lamparina lá e quando saiu, pegou fogo nesse cobertor, ele não viu. Com você dentro da rede? E eu dentro da rede. Com 15 dias de vida? Com 15 dias de nascido. E aí, quando a mamãe viu aquele fogo grande tomando conta do quarto, ela correu para lá, meteu a mão no fogo, me tirou e hoje estou aqui. E o que aconteceu com você? Você me mostrou, a mão praticamente derreteu. Pronto, exatamente. E lá eu fiquei, Edson. Eu não fui ao médico, não tinha posto médico, não tinha estrada, não tinha carro. Lá eu fiquei. Peraí, então vamos lá. Na hora que o fogo bateu, ele bateu primeiro no rosto. No rosto. Aí, no rosto completo. Pronto. E a mão simplesmente colou. A mamãe diz que eu dormia com a mão no rosto, eu dormia com a mão em cima, com a cabeça em cima das mãos. E a criança naquela época que nascia, ela nascia praticamente morta. Não tinha o pré-natal, as mães não tinham esse acolhimento que hoje nós damos para as nossas mães. Então a criança, ela se formava, ela se gerava com muita dificuldade, ela nascia muito fraca. Então a criança ela nem abria os olhos naquela época, abria com 5, 6 dias depois. E aí eu não tinha como me mexer muito. E o fogo caiu em cima de mim e lá queimou, não tive como chorar por causa que eu estava asfixiado com a fumaça do tecido, que é muito forte. E aí, quando a minha mãe viu, sentiu pelo cheiro do tecido queimado. Quando ela lhe pegou, ela conta o que para você? Na hora que viu? Ela conta que quando viu, ela ficou assustada, apavorada e meteu a mão no fogo, queimou os braços. Ela queimou os braços? Queimou os braços. Olha o que é mãe, né? Pois é. Me tirou do fogo e eu fiquei 30 dias sem tocar em um tecido, de mão em mão.
não dava para tocar no tecido. Quando você fala tecido, você não podia colocar roupa. Não, fiquei na palha de bananeira. A palha de bananeira, ela é uma palha fria. E aí eu fiquei na palha de bananeira, 30 dias. Nem pro hospital foi. Nem para o hospital fui. Não tinha uma pomada. Não tinha uma pomada. A minha mãe, ela gerou uma esperança de vida em mim quando passou aquele sufoco todo, que ela disse que me botou uma mamadeira de leite e eu consegui tomar. Aí ela ficou com aquela Esperança que você ia esperança. sobreviver. Exatamente. Cara, que louco. Ela Pois é. contava isso pra você. Ela conta, graças a Deus. Ela tá viva? Tá viva, ela tem 87 anos, graças a Deus. Lúcida. Lúcida, graças a Deus. O meu pai que é falecido. Caramba. Quanto tempo depois, quais as primeiras memórias que você lembra da mão, dessa deficiência que você começou a perceber de fato que tinha acontecido? O seguinte, para mim eu sempre fui assim, eu me considero uma pessoa normal. Esse meu problema físico, ele não me atrapalha em nada. Tudo que uma pessoa normal faz, eu também faço. Eu nunca me senti uma pessoa incapaz por causa dessa deficiência. Essa deficiência, ela me fez me superar cada vez mais, ela me fortaleceu, isso. Ela me fortaleceu. Literalmente não existiria uma mãozinha se Deus não tivesse feito com que aquilo acontecesse. Não existiria. É tão tal que eu nunca procurei um benefício pelo INSS. Eu nunca procurei. Você não é aposentado? Não sou aposentado. Um dia eu fui procurar... Fiz uma consulta com um ortopedista, porque eu queria participar de um concurso público e eu precisava entrar na cota de pessoas com necessidade especial, com deficiência. E o médico disse, seu Francisco, o senhor é uma regra, é uma exceção. Nunca tinha visto isso. Uma pessoa vir pedir um atestado médico para fazer um concurso para trabalhar, sempre as pessoas vêm aqui me pedir um atestado para não trabalhar. E o senhor é uma exceção. O senhor é um exemplo de pessoas que quer e que vai buscar os seus objetivos. Eu nunca precisei, graças a Deus, mesmo com dificuldade financeira, mas graças a Deus eu nunca precisei de ter um benefício. E nem meus pais, naquela época, tinham também essa intenção de ir atrás de um benefício para mim. Eles ficavam com mais atenção a você do que os outros? Não. É interessante perguntar sobre isso, né? Eles nunca, assim, me deram uma atenção especial, não. Porque eles não me viam como uma deficiência. Eles não me viam como uma deficiência. Eles não me viam como uma pessoa incapaz. Eles me viam como uma pessoa igual aos outros irmãos. Quem cuidava melhor dos animais? Você ou seus irmãos? Eu. Tinha que aprender de outra maneira. Eu era o preferido do meu pai em relação a cuidar dos animais. O que você fazia diferente com a tua mão naquela época? Por que teu pai ficava assim, pô? Olha, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito determinada. Eu sempre cuidei bem. Com tudo que eu faço diferente. Eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu faço com dedicação. E por isso que o meu pai via aquela dedicação em mim e disse, não, o de Assis é que vai cuidar dessa parte aqui e os outros vão para a roça. E eu também, muito esperto, eu sabia que aquela luta ali... Era um pouquinho mais tranquila era assim, do que tá ali verdade. Cavando, né? Exato, Fazendo. exato. Não que seja desonroso isso, não. Né? Que seja desonroso. De jeito nenhum. E aí você foi evoluindo, foi crescendo. Crescendo. Já gostava de cuidar de gente também? Toda a vida. Não estava falando de animal, né? Não, agora esse amor que eu tenho pelos animais, eu também tenho pelos nossos semelhantes, né? Pelos seres humanos, por as pessoas. Eu gosto de gente, Edson. Eu gosto de gente. Gosto de prosear? Gosto de prosear, eu gosto de estar no meio das pessoas. Para mim, se eu ficar só... Não dá certo. Não dá certo. Lá na zona rural, como não tinha época televisão, não tinha... O negócio era brincar, era conversar, dialogar. As comunidades ficavam próximas umas das outras? Ficavam, sim. Aí lá tinha aquelas festinhas. Eu acho que você não sabe, que você é um jovem, mas tinha umas radiolas chamadas na época. O seu da época da tertúlia. Pronto, era tocada a pilha. Então a gente fazia aquelas festinhas nas casas de família. Todo final de semana a gente tinha para onde ir. Quando chegava o período de Semana Santa, era uma festa. Era uma festa muito louca, muita gente ia lá para casa. Lá em casa, a casa muito grande, meu pai era muito acolhedor. Muita gente ia para lá, passar a Semana Santa lá. Você aprendeu a cuidar de gente com ele? Aprendi. Eu tenho muito orgulho do pai que eu tive. Eu perdi ele com 15 anos de idade, mas foi um aprendizado muito grande que ele me deu. Muito novo. Ele faleceu com 52 anos. Causa de quê? Um CA no estômago. Ele pegou uma pancada na luta dele lá
Não E aí, tratou? não tratou. Quando foi tratar, já estava... Não usava bebida? Não Não usava. fumava? Ele fumava, mas beber não. Mas o CA foi exatamente Você lembra pancada. do episódio dele? Porque ele era a tua referência. Ah, com certeza, eu lembro sim. Eu lembro dos dias, ele passou 3 meses, mas era um homem muito determinado, era um homem, assim, muito forte. Ele, quando o médico... E era muito sábio. Mesmo sendo da zona rural, ele era um homem muito sábio, um homem muito inteligente. Quando ele veio aqui para Teresina, que o médico deu o diagnóstico, e o médico era amigo dele, que ele tinha boas relações, e ele disse: doutor Paulo, fale a verdade para mim, a minha doença é grave. Ele disse: Zé Grande, eu sou teu amigo, vou te dizer, tu só tem 3 meses de vida. Mas meu pai não se abateu com isso. De jeito nenhum, ele não se abateu, ele era um homem de muito vigor. Ele contou para vocês? Contou sim, ele não escondeu nada da gente. Ele chegou em casa e reuniu a família. E contou para nós. Que tinha 3 meses de vida. Ele chamava a mamãe, era Maria. Maria, eu só tenho... Reúne os meninos. A gente já tinha tem um irmão mais velho que já não morava lá com a gente, já estava na cidade. Mas os outros que estavam, ele contou para nós todos. E a reação de vocês? Assim? Maria, a gente ficou em choque, porque ele era a coluna da nossa família. E ele chegou a te aconselhar nesses 3 meses sobre coisas da vida? Assim? Oh, sim, ele aconselhou sim. Ele disse... eu vou contar aqui rapidinho aqui para você. Fica à vontade, eu quero ouvir. E para todos vocês que estão nos assistindo, ele disse: olha, meu filho, você tem que trabalhar. Porque ele já, quando ele faleceu, ele já tinha alguma coisinha para deixar para a gente. Ele disse: o que eu vou deixar para vocês não dá para você sobreviver o resto da sua vida. Então você precisa trabalhar. Você precisa andar com seus próprios pés. Isso foi um aprendizado muito forte. Fica aqui dentro o resto da vida. E é o que transforma, é porque o exemplo arrasta, né? Com certeza. O meu pai é um exemplo para mim. De homem sério, de homem honrado, de homem trabalhador, de um homem humano. Ele era muito humano. Ele não era político, mas ele gostava de ajudar as pessoas. Batesse na porta da casa dele com fome? Tava de barriga cheia. Pode ter certeza. Nem conhecia? Nem conhecia, mas ele já ajudava. Naquela época tinha andarilhos, né? Porque você sabe que a medicação ela evoluiu muito, as pessoas tinham problemas, tinha alguma necessidade e não tomavam aquelas medicações, andavam no mundo. Eles passavam lá, meu pai alimentava eles sempre. E foi construindo relações? Foi construindo, foi me dando esse exemplo de cuidar das pessoas. No dia que ele faleceu, né? Ele passou 3 meses ruins, né? Que ele foi evoluindo, né? Mas naquele dia, qual foi o estalo que deu na sua vida, assim? Um estalo de perca muito grande. Ave Maria, para nós ali, para mim principalmente, eu posso falar por mim, meus irmãos todos têm o meu pai como exemplo. Mas para mim, que foi o que saiu por último de lá, do lado dele, quando eu fui para a cidade, foi o último que saiu dos filhos. Eu fui o último a sair. Então eu tive um tempo maior com ele. A gente gosta das pessoas quando convive com elas. Conheça as pessoas para você poder gostar delas. Você não pode julgar sem conhecer. Você precisa conhecer. Se você conhecer, talvez você goste ou talvez deixe de gostar. E quanto mais você conviveu com ele, mais Maria, você gostava mais dele. eu gostava do meu pai. No dia da partida, você lembra exatamente como? 16 de dezembro de 85. Um dia que até choveu nesse dia. Eu lembro até dessa chuva. Um velório muito grande, ele era muito querido. E a partir daquele dia você disse: não, eu tenho que correr. Você tinha 15? 15 anos. Já tinha vindo para a cidade? Já estava estudando na cidade. Já estava com 1 ano que eu estava na cidade. Já estava com ela. Tava. Essa adaptação na cidade foi difícil. Foi? Muito difícil. Por quê? Porque eu sou do campo, eu sou da roça, eu gosto de lá. Lá onde está as minhas raízes, lá onde está a minha história de vida, de infância. E que, diga-se de passagem, é um povo que precisa muito de ajuda. Pois é. Eu vejo hoje as crianças, elas não têm uma infância como eu tive. Eu tive uma infância com dificuldade, mas muito boa. Muito saudável a nossa infância. A gente brincava muito, a gente se divertia muito. Eu, junto com meus irmãos e os colegas, os vizinhos que moravam lá. A gente tinha uma infância muito boa. Pé na lama. Pé na lama, com pé descalços, cabeça no sol, só de calção, sem camisa, mas era uma vida muito boa, muito saudável. Hoje está tudo diferente. Está diferente, hoje tudo é no digital. Todo mundo é no tablet, não tem jeito. É verdade. Essa adaptação na cidade, ela foi difícil não só pelo campo, mas difícil... Tu sofreu algum tipo de preconceito quando entrou na escola? Não, nunca recebi preconceito nenhum, você acredita? Bom falar disso, né? Nunca recebi nenhum tipo de preconceito. Graças a Deus, onde eu entrei, sempre fui bem acolhido. Já te chamavam de mãozinha quando era pequena? Não. Eu vim virar... Não vai dizer que foi o Dr. Raimundo que botou, Foi não. Eu vim virar mãozinha em 2004. Em 2004. 2004. Então, essa adaptação foi difícil porque você era do campo. Mas Exatamente. conseguiu se adaptar. Com certeza, e bem. Eu morei aqui em Teresina 3 anos.
Na minha juventude ainda, Com quantos anos? eu tinha na faixa de 16 a 17 anos. Morei 3 anos aqui, 16, 17, 18. Voltou em maior de idade para lá. voltei maior de idade. Voltou para o campo ou voltou para a cidade? Eu voltei para a cidade de Piracuruca. E aí você queria fazer o que naquela época? Com E 18. assim, com 18 anos, eu já era militante político do irmão meu. Então a paixão pela política surge com o seu irmão. A paixão pela política surgiu com meu pai. O meu pai, a paixão pela política, o meu pai não era político, mas ele gostava de gente. Ele fazia política. Ele fazia política, a política da boa vizinhança, a política da caridade, a política de servir ao próximo, sem ser político. E aquilo me despertou a vontade de também servir. E eu comecei a militar em 92, se eu não me falha a memória, com o meu irmão, que foi candidato a vereador, por 7 mandatos, conseguiu ser eleito, e eu era um militante dele. Quando chegou em 2004, algumas pessoas disseram de Assis, que eu era conhecido como de Assis Melo, porque eu também tinha um comérciozinho lá no bairro Colibri, em Piracuruca. Também comércio. Também comércio. E a mão tão aberta que quebrei. Comércio de quê? Gêneros alimentícios. Comida. Comida. Eu vendia arroz, feijão, farinha, vendia tudo lá. E aí, seguinte, Quebrou. eu quebrei. Aí eu fui trabalhar como agente de endemias. Trabalhei por 11 anos Como agente de como agente de Aí endemias. ia ficar mais perto de gente ainda. Aí fica mais perto de gente, eu visitava todos os dias as pessoas, todos os lares. Você conhece cada nome de cada casa, na maioria delas que você visitou? Na grande maioria, tem 3 bairros lá em Piracuruca que eu conheço o nome de todas as ruas. Eu desafio você me perguntar aqui. Mesmo? De todas as ruas. E conheço a maioria das pessoas também pelo nome. Deus me deu esse dom também, de conhecer as pessoas. Eu sou muito conhecido em Piracuruca. Não preciso de apresentação. Eu ando nas casas, não precisa ninguém me apresentar. Olha, esse aqui é o nosso candidato à Pronto. reeleição. Nós temos um município lá em Piracuruca que é o mais longe da sede. Da sede. Então, ele Qual é? É o Jardim. Ele extrema com Cocal dos Alves e com o Ceará. Jardim. Lá tem um rapaz que é conhecido como Cesário, seu Cesário. Eu fui lá com o pessoal e disse, irmãozinho, eu quero dizer, não precisa você me dizer. Ali é o seu Cesário, a dona Maria a esposa, a Luzia a filha, o outro filho ali é o Adelino, a esposa é a neta, a outra filha ali é a dona Toninha e o esposo é o Ed. Conheço todo mundo pelo nome. E não dá para você cuidar de uma cidade sem conhecer pelo menos quem mora na cidade, né? Exatamente. E eu vivo nas ruas de Piracuruca. Eu sou um prefeito que não sou prefeito de gabinete. Eu adotei isso, eu gosto de gente. Eu gosto de sentir a necessidade das pessoas na pele. E como é que eu sinto? É estando próximo delas. Na rua. Na rua, nos lares. Se eu estando dentro de um gabinete, eu não sei nem o que é que está acontecendo. Você sabe que tem prefeito que anda na rua assim, né? Se escondendo do povo, né? Não, eu não. Botam em segurança. Não. Na minha casa não tem cerca elétrica e nem segurança. E o portão é aberto. Chegou, Entrou, conversou. Se o irmãozinho estiver em casa, que raramente eu estou, mas o pessoal já sabe a hora que eu chego em casa, já estão lá naquele horário. Fica esperando. Pronto. Bom, você começou a militar nisso, aí, Isso. com o seu irmão. Na época, por qual partido? Se não me falha a memória, eu acho que ele é pelo PP. Pelo PP. O meu irmão, ele era do PP. Ele era do PP. Mas já o doutor Raimundo já era candidato a prefeito pelo PP também, em 96. E já tinha uns outros prefeitos na frente, que o meu irmão já era vereador, acho que 3 mandatos já tinha passado outros prefeitos. Quando chegou em 96, o doutor Raimundo foi candidato a primeira vez, o meu irmão também era aliado, também do mesmo partido, e de lá para cá a nossa história vem junto. Agora, me conta essa história que você era uma liderança do seu irmão, pelo trabalho de 11 anos com a agente de Edemis, conhecia tudo, todo mundo, fazia esse trabalho com o próximo, né, de humanitário mesmo. O senhor está rico? Não, estou não. A minha declaração de imposto de renda, e eu não tenho terceiros com bens no nome dele, não. E tem gente que faz isso. Eu não sei. Quer dizer que... Eu continuo uma pessoa pobre, entre aspas, porque, graças a Deus, eu dou dignidade à minha família, graças a Deus, mas eu me considero uma pessoa ainda pobre. E eu te digo o seguinte aqui, para você e para quem está nos ouvindo aqui agora, para quem está nos assistindo, eu não quero ser rico. Eu nunca vi uma mortalha com bolso. Tudo que se constrói aqui se fica. Eu preciso dar dignidade à minha família, eu preciso ajudar as pessoas. Eu quero sim, mas eu não tenho o sonho de ser rico, não. Teu luxo é cuidar de gente. Exatamente. É bem por aí? É bem por aí. Você
Por isso que é interessante essa história. O seu irmão... Mas também, Yeltsin, eu não sou contra quem quer e quem não. Pelo contrário. Cada um tem um estilo de Cada um vida. tem um estilo, a gente respeita. Cada um tem seu estilo. É verdade. Aí você, 3 mandatos do seu irmão, você resolve ser candidato a vereador. A vereador. Ele não ficou puto da vida, não? Ficou chateado, mas entendeu depois. Olha, é o seguinte, e nem eu queria mesmo, foi as pessoas que eram ligadas a mim, alguns amigos nossos, que começaram a dizer, de Assis, tu tem que ser candidato. Em 2004, só eram 9 vagas na Câmara Municipal. O meu irmão já vinha do 4º mandato, a família toda apoiando ele. Uma região grande, que ele era líder absoluto. Para mim era muito difícil. E se mandou uma moto 98 em nota fiscal. É muito difícil. Não tinha emplacamento nenhum. Não tinha emplacamento nenhum. Não tinha um jingle, um carro de som, não tinha propaganda política. Como é que eu vou ser eleito, Edson? Nem eu mesmo acreditava. Você não acreditava, não? Não acreditava, não. E aí começou a pedir voto. Aí começou e eu digo, eu vou entrar. Como foi o primeiro dia? Tu lembra que tu foi pedir o voto? Você resolveu ser candidato. Pronto. Eu cheguei com uma mensagem nas casas de falar a verdade e olhar no olho das pessoas. E as pessoas começaram a acreditar em mim. Não andava mentindo, prometendo o que não podia dar e nem dando o que não tinha. Eu andei nas casas levando a minha mensagem que queria ser representante daquelas pessoas que precisavam de um representante. E aí Deus me deu uma eleição em 3º lugar. Dos 9? Dos 9, 834 votos. Você ficou atrás do seu irmão? Fiquei na frente. Na primeira. Na primeira. Eu fiquei... Ele deve ter... Não, alguém bancou esse menino aí. Bancou não, foi Deus mesmo. Pois é, né? Pois é. Porque ninguém acreditava, Pois né? é. Eu fiquei em 3º lugar, na frente do meu irmão que ficou em 4º. Mas foi muito próximo, 11 votos de um pro outro. Olha lá, a legenda dele. PP era o 11. Eu fiquei com 11 votos. 11 votos. Esse foi em 2004 que surgiu o nome Mãozinha. Mãozinha. Quem foi que deu? Tem um assessor hoje, que ele foi até secretário de Administração e Finanças por vários mandatos, do Dr. Raimundo e meu também, Manuel Francisco da Silva, Chechel. Ele me perguntou, que é que bota aqui, Assis Melo, Assis Mãozinha ou bota Mãozinha? Eu digo, Mãozinha tem outro Mãozinha em Piracuruca. Bote Assis Mãozinha, porque eu sou Assis e o Mãozinha, bote Assis Mãozinha. Aí ficou Mãozinha, pegou. Minha mãe tinha uma raiva danada. Não chama o menino de Mãozinha. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe vai defender, vai querer verdade. que fale. E aí, de lá para cá, são quantos mandatos? Foram quantos mandatos de vereador? Foram 3. Todas as vezes que eu fui candidato, eu consegui ser eleito e reeleito, e todas as vezes o mais difícil ainda, aumentando os votos. Em 2004, eu fui eleito com 834 votos. Me causou uma preocupação grande, porque eu tive tanto voto que eu não esperava aquilo. E aí, Deus me deu um tom, digo, meu Deus, o que é que essas pessoas querem comigo? Por que é que elas votaram em mim? Aí eu tive aquela ideia de fazer por elas o que eu gostaria que fizesse por mim. Se você quiser que faça com você só o que você... Se você fizer comigo só o que você quer que faça com você, você só irá fazer o que é bom com os outros. Então eu tive a ideia de voltar. Nessa época o doutor Raimundo era prefeito de Piracuruca e eu era agente de Edemias. Eu digo, doutor, eu quero mais 2 meses aí que eu vou fazer uma nova campanha. Campanha? Tu tá doido? Que campanha? Tu saiu de uma campanha agora. Doutor, vou fazer uma campanha de agradecimento. Vou voltar em todas as casas que eu andei e vou agradecer o apoio e a confiança que... Você fez isso em todas? Em todas as casas que eu fui pedir voto, eu voltei. Você tá me dizendo, eu não fico rico, porque o cara chega lá em casa, me pede um pedaço de alguma coisa. Eu não dei dinheiro para ele votar em mim. Como é assim que você fala? Como é? É assim, eu tinha... É o tipo de política. É um tipo de política, e é a política que você faz uma política pensando no todo. As pessoas que votaram em mim, elas não pensaram só nelas. Elas queriam uma representante para defender elas, para defender a família, para defender as comunidades que elas moravam. Lá tem 2 bairros em Piracuruca que eles me adotaram em 2004. O bairro Colibri, onde eu resido, e o bairro Três Lagoas, onde eu tenho muita amizade. E a minha região. Eu fui eleito praticamente nessa região, nesses 2 bairros e na região onde eu nasci. Que é na zona rural. Na zona rural, desbancando o meu irmão. Isso foi que foi chato, porque ele ficou chateado com isso. Ainda hoje é brigado? Não, nós estamos bem, graças a Deus. Ele lhe apoia hoje? Hoje ele é secretário de Transporte e Trânsito de Piracuruca. Não, então tá em casa. E tem um filho vereador. E tem um filho mas o filho agora é vereador. É vereador. Não, então tá tudo certo. Pronto. Aí você ficou 3 mandatos e não quis uma reeleição, porque é muito difícil no interior alguém fazer isso. Pois né? Porque assim, vamos ser honestos, para muita gente no interior, ou em cidades medianas, como é Piracuruca, muitas vezes a política vira negócio de vida, né? Isso. Eu tenho um mandato, eu vou tirar, não vou entrar por quê, né?
Qual foi o porquê da decisão? Eu estava bem avaliado nas pesquisas, em primeiro lugar, em 2016. Mas eu conversei com a minha esposa que ela nem queria que eu fosse candidato nunca, porque, olha, ser político é uma missão árdua. Quem quer ser político, pensando em ser servido, está entrando no caminho errado. Você que quer ser político, você tem que saber que é a arte de servir, não de ser servido. E eu passei 4 anos servindo as pessoas, servindo os meus amigos. E, engraçado, Edson, voltando nessa campanha de agradecimento, cheguei na casa de uma senhora que o nome dela é Maria das Graças, que ela é até falecida, e eu agradeci ela. Ela disse, seu Mãozinha, mas eu não votei no senhor. O senhor vem me agradecer. Eu digo, mas eu vim pedir voto. A senhora me recebeu bem, a senhora me estimulou aí nessa jornada tão árdua. A senhora deve ter falado bem de mim para alguém. A senhora deve ter feito uma oração por mim. De qualquer forma, a senhora me ajudou. E eu estou aqui à sua disposição. E na eleição seguinte, ela voltou no Mãozinha. E nunca deixou mais de votar? E nunca deixou de votar, até que Deus levou ela. É assim, a minha história política é uma história de superação, de dedicação. É muito bonita. Muito bonita. Você conheceu a sua esposa com quantos anos? Eu tinha na faixa de uns 22 anos quando eu conheci ela. Ela é a companheira da sua vida? Ah, sim, com certeza. É a mãe dos meus filhos. O maior tesouro que eu tenho são meus 2 filhos. Porque política não soma muito com família, né? Soma não, mas ela é companheira. Muito companheira mesmo. É. Ai, Maria. É minha coluna. É a minha Ela é a estrutura. base. É, sim, minha família, meus filhos. E você foi pai com quantos anos a primeira vez? Eu fui pai com 20... Hoje eu tenho 40... O meu filho tem 27 anos hoje. Hoje eu tenho 54. Eu acho que... 20 e pouco. 20 e poucos anos. Aí o outro veio na sequência? São 2 Não, homens? 10 anos e 6 meses depois. Depois. O Gustavo é o mais velho e a Letícia Ou um casal. é um casal. E lindo, meus filhos, graças a Deus. Ele faz o quê? Meu filho faz direito. A Letícia tem 16 anos, está terminando o ensino médio. Aí tem algum sonho de fazer algo? Ela vai fazer medicina, se Deus quiser. Quer fazer medicina. Quer ser, exatamente. Cara, é uma história muito bonita. Muito bonita. Essa relação com o Dr. Raimundo, como é que ela se constrói? Começou em O Dr. 1990. Raimundo é um dos maiores líderes da política. Com certeza. de Piracuru, de toda a história, né? De todos os tempos, Piracuruca. O doutor Raimundo, ele é médico casado com a piracuruquense, a doutora Nívia, que também é médica pediatra, muito dedicada, muito respeitada, conceituada lá em Piracuruca. Ele começou a namorar com a doutora Nívia, casou e adotou Piracuruca como a sua terra natal. E lá ele construiu uma história, construiu uma família. E em 96, eu acho que em 88, ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, pelo Partido dos Trabalhadores, não conseguiu ser eleito, e aí continuou por lá trabalhando. Em 96 teve a oportunidade. O Dr. Raimundo era aquele que o Robert Rios ficava brigando com ele nas televisões. É aquele mesmo. É aquele mesmo. O Robert ainda é primo da doutora Nívia. E aí o Dr. Raimundo foi eleito em 96 e mudou a forma de gerir a coisa pública em Piracuru. Tipo, como era e como é que ficou? Mudou da água para o vinho. Lá o Dr. Raimundo transformou a cidade de Piracuruca. E eu quero aqui dizer, quem não seguir a mesma linhagem de administração não fará uma boa administração. O povo de Piracuruca é um povo muito bom, é um povo muito inteligente, é um povo acostumado com o que é bom. Se você é acostumado com o que é bom, quando você não tem, você vai exigir, que é um direito seu. Então, para mim ser prefeito, ser sucessor do Dr. Raimundo, é uma missão muito difícil. Mas eu tenho a consciência que nós estamos no caminho certo, desenvolvendo as políticas públicas. Estão fazendo as entregas corretas. Com né? certeza. A nossa gestão foi uma gestão de avanço. Nós avançamos as políticas públicas. Nossa cidade hoje é uma cidade limpa. Não tenha quem diga que não é verdade. Nossa cidade é uma cidade iluminada. É uma cidade que tem uma gestão boa de resultados. É uma cidade que tem saúde, que é referência na região norte do estado do Piauí. É uma cidade que tem educação de qualidade. Os prédios, todos os prédios nossos da educação, nós estamos revitalizando. São bem cuidados. Bem cuidados. Nós, Edson, nós ficamos acima da média nacional, acima da média estadual. Os institutos nacionais que medem a capacidade de aprendizado da nossa criança nos botam na posição confortável. Teve uma época, a gente vai chegar já nesses temas importantes, mas teve uma época em Piracuruca que mudou a gestão. Qual foi o resultado disso? Tudo quando se muda, quando você reside em uma casa, que você muda para a casa vizinha ali da frente, algo você se perde. Algo vai se perder. Algum pote vai se quebrar. Então, você precisa pensar bem para onde você vai mudar. O time que está ganhando, como o time do Flamengo, não se muda. É verdade. Não se muda. A gente viu isso em outros municípios.
o exemplo de mudança. Teresina aqui, né? Teresina aqui... As pesquisas mostram Pois é. a decepção do eleitor de ter mudado. Pronto. É uma gestão, não quero aqui falar de ninguém, mas Não. uma gestão que você viu que não tem aceitação, não tem aprovação da população de Teresina. A gente viu que foi uma mudança que não deu certo. Time que está ganhando não se mexe. Exatamente. Você sabe que tem muita gente, quando você ganhou lá, sucedeu, né? O doutor Raimundo estava falando assim, olha, ele ganhou, mas quem manda é o doutor Raimundo. E aqui é bom lhe perguntar sobre isso. Pronto. Lá em Piracuruca, quem manda é o senhor ou o doutor Raimundo? Quem manda é o povo de Piracuruca. Não é o prefeito Mãozinha, nem é doutor Raimundo. Quem manda é o povo. Mas o prefeito de Piracuruca hoje é o Assis Mãozinha. O CPF é do Assis Mãozinha. Quem responde pelo CNPJ da prefeitura é o Assis Mãozinha. As decisões... São minhas. E são decisões tomadas com convicção. A gente, quando toma uma decisão, e é isso, a gente pensa bem antes de tomar. Nunca o doutor Raimundo indicou um vigia, nem um secretário, todas são as indicações do prefeito Mãozinha. Agora, existe um sentimento muito grande, pulsante, dentro do prefeito Mãozinha. Gratidão. Eu sou grato a Deus, e sou grato ao doutor Raimundo, e sou grato principalmente você, que foi nas urnas e confiou no prefeito Mãozinha, que confiou que eu seria capaz de fazer e fazer bem. E foi uma surpresa, né? A escolha do teu nome, porque de mandato você não estava. Não estava. Eu era secretário de obras. O doutor Raimundo, em 2017, ele me chamou para ser secretário de obras. Eu passei 3 anos e 3 meses na Secretaria de Obras e quando eu fui escolhido. E com um detalhe, secretário de obras, você tem que ser muito preparado. Com certeza. Porque você lida com muita licitação, você lida com arcabouço fiscal muito grande. Foi um aprendizado muito grande, onde eu aprendi a cuidar, a gerir, a administrar e também eu tive a oportunidade de conhecer todas as outras secretarias, inclusive a população em geral. Eu comecei a andar em toda a zona rural. É porque a obra você passa, pô, tem obras da educação, tem obras disso, obras daquilo, você acaba passeando por tudo, Por né? tudo. E eu quero te dizer o seguinte, eu fui escolhido o candidato a prefeito, mas eu fui escolhido sem nenhum problema. Todo o grupo político que estava ali... Foi unificado. Unificado. O nosso nome... Não, se é Assis Mãozinha, eu vou. Pronto. O Assis Mãozinha, ele é uma pessoa que tem a capacidade de unificar, de trazer as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu respeito o pensamento das outras, eu respeito a decisão das outras, mesmo às vezes eu não concordando, mas eu tenho esse respeito por as pessoas. E eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas, de dialogar com elas. Quando chega o opositor seu e começa... Ah, mas você... Peraí. Sem nenhum problema, eu dou a mão, abraço e cumprimento, passo... Na minha campanha em 2020, eu andei na casa dos meus adversários. Pegar na mão, desejando boa sorte, sem nenhum problema. Não tenho problema político com ninguém, nem pessoal. Tem inimigo, não? De jeito nenhum. Eu estou aqui para fazer o bem às pessoas, não só para aquelas que votaram em mim, para todas elas. É porque você é prefeito de todos. De todos. É de quem votou e de quem não votou. Pronto. E com detalhe, né? Essas eleições, porque como Piracuruca são 2 grupos políticos, elas se polarizam muito. Com né? certeza. É a situação e a oposição. Não existe uma terceira via. É Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, nós somos Flamengo. É verdade. É bem isso, não tem como. Então é muito apertado. As eleições, historicamente, são muito apertadas em Piracuruca. Exatamente. Só se tem uma eleição. Teve 2 vezes que a gente viu uma votação bem expressiva. Foi em 2012, com o doutor Raimundo, quando voltou para a prefeitura. Desse desastre administrativo. Exatamente. Em 2004 também, o ex-prefeito Alcides Cardoso também foi eleito com uma folga grande, porque tinha 4 candidatos a prefeito. E o da situação, que era o Alcides, sucessor do doutor Raimundo, tinha uma folga maior. Aí, quando não divide, sempre equilibra muito. Exatamente. Como é que você avalia, por exemplo, esses primeiros quase 4 anos? Que de aprendizado e que de evolução você conseguiu para Piracuruca? O que é que se destacaria mais? Eu destacaria a infraestrutura. Obras na cidade, nós construímos só nesse período desses 4 anos, 3 anos e 4 meses, e hoje 28. E 28 dias de gestão, eu conto sempre os dias. Nós já fizemos 4 grandes escolas, 2 núcleos de educação infantil, avançamos também na saúde, muito, com a parte de atendimento médico. Nós também melhoramos a mobilidade urbana. Nossa cidade hoje ela está mais bonita. Ela mais asfaltada? Mais asfaltada. Nós conseguimos 150 mil metros de asfalto
em 2022. Foi mesmo. Foi. Conseguimos. E estamos agora implantando mais 80 mil metros de asfalto em Piracuruca, fora os calçamentos que irão chegar lá. Porque é uma cidade grande, né? Cidade grande, é cidade de 29 mil habitantes. Precisa muito. Precisa muito. Hoje ninguém quer mais andar, vamos combinar, né? O cara não verdade. quer mais botar o carro, a motinha dele, em bico de Não. jacaré. De forma nenhuma. As pessoas querem ter conforto, elas querem ter... Mas essas conquistas que você acaba realizando, né? De 150 mil metros, 80 mil metros, é muito pelo poder de relacionamento, de alinhamento. Com o governador, na época era o Wellington Dias, tivemos um alinhamento muito bom, Prefeitura Municipal de Piracuruca, governo do Estado, e hoje este alinhamento continua com o nosso governador Rafael Fonteles. É um jovem governador que tem ideias novas, com certeza irá ser um grande governador do Estado, e mantemos essa parceria lá em Piracuruca com o nosso governador e o alinhamento ao presidente Lula. Então é muito bom para o piracuruquense ter governo municipal do Partido dos Trabalhadores, governo estadual do Partido dos Trabalhadores e a presidência da República do PT. Isso é bom para lá. Excelente. Excelente. As políticas públicas começam a chegar em Piracuruca e começam a desenvolver o nosso município. Em pouco tempo, em poucos anos, Piracuruca será um grande celeiro agrícola. Piracuruca será uma cidade que irá gerar muita renda, muito emprego, porque lá está chegando o progresso em Piracuruca. Conta para mim um pouco dessa parte agro de Piracuruca. Exatamente. O agronegócio está chegando em Piracuruca, está chegando forte. Nós tivemos uma pessoa que tem lá hoje um dos maiores agricultores de Piracuruca, o Zé Américo, que foi a pessoa que chegou lá em Piracuruca e abriu as fronteiras da região norte do estado. Então, o agronegócio está em Piracuruca e muito forte. Piracuruca é uma terra muito rica, Edson. Só precisa ser mais explorada. E chegou a hora disso? Chegou a hora disso. E a Prefeitura Municipal de Piracuruca, através do prefeito Mãozinha, está de portas abertas para ajudar, para desenvolver o município, para gerar renda, para gerar emprego para os piracuruquenses. Uma das grandes metas de uma próxima gestão sua, caso reeleito, será atrair o maior número de oportunidades para jovens com cursos, com capacitação. O jovem hoje é muito ocioso, né? A mão de obra, nós lá em Piracuruca precisamos ter mão de obra qualificada. E nós iremos, olhando aqui para essa Câmara, iremos oferecer cursos técnicos para você jovem, que quer aprender, que quer trabalhar, que quer ganhar seu dinheiro. Nós iremos oferecer a você curso técnico em várias áreas. Pois é, hoje o cara termina o colégio, ele quer alguma coisa para ganhar o dinheirinho dele. Com certeza. Por exemplo, hoje a gente tem novos empregos. Novos empregos. É o cara que é o montador de placa de energia solar, que precisa de capacitação. É o cara que puxa a fibra ótica. É o cara que quer aprender a trabalhar com programação de computador. São novas profissões, né? Com certeza. E você pode até me perguntar, prefeito, por que é que você já não começou a trabalhar essa política? Porque tudo vem depois do primeiro passo. Você não dá o segundo passo se não der o primeiro. E assim sucessivamente. Uma coisa de cada vez. É por isso que eu sou pré-candidato à reeleição. Porque eu estou preparado, maduro, experiente para trabalhar cada vez mais. Então você está dizendo aqui que preparou o terreno, Com certeza. areou a terra. Com certeza. E agora é hora da colheita. Agora é hora da colheita. É hora de mostrar realmente o que viemos. Isso é muito bom. A questão de saúde lá é um polo bem importante, fundamental na Zona Norte, né? Com certeza. Lá nós temos um hospital regional que é municipalizado. Temos a maternidade São Raimundo também, que é do município. Temos o centro de fisioterapia, onde lá, Edson, nós atendemos mês, em média, 3.200 atendimentos no mês no centro de fisioterapia. É muito atendimento. Nós temos a CEMEP, onde lá existe profissionais especializados. Nós damos atendimento ao povo de Piracuruca. No hospital Dr. José de Brito Magalhães, nós faz em média, mês, 32 cirurgias de média e alta complexidade, com recurso do município de Piracuruca. A maternidade do São Raimundo, ela tem partos lá em média e mês, 26 partos mês, partos humanizados. As mães de Piracuruca e das cidades de círculo vizinha vão parir em Piracuruca. Todo mundo corre para lá, né? Todo mundo corre para lá. O pronto-socorro municipal, nós temos 196 atendimentos em média dia. Nós temos 2 médicos lá atendendo 24 horas a população de Piracuruca. Quando você chega lá com algum sintoma de doença, nós temos o nosso laboratório do município, que em 20 minutos colhe seu sangue e já traz o resultado.
É muito importante. Esse jeito de... Eu acho que é importante a gente pontuar sobre isso. Esse jeito de cuidar de gente passa muito pelo aquele irmãozinho que viveu na zona rural, que viu o pai cuidar de gente daquela forma que cuidava, de ter experiência com o Dr. Raimundo, de ver cuidar de gente também. E quando teve a oportunidade de se preocupar com o básico, que é a saúde, que é a educação, aquilo que você não teve lá atrás. Olha, eu estou fazendo com as pessoas o que não fizeram comigo na minha infância. E eu entrei na política porque a política é a porta mais larga para se fazer o bem às pessoas. A área empresarial, você tem uma porta, mas não é tão larga como a política. Eu entrei na política para fazer o bem às pessoas, para cuidar de gente. E a nossa gestão é uma gestão que cuida das pessoas, que cuida dos piracuruquenses, que cuida das pessoas que moram no São José do Divino, que cuida das pessoas que moram no São João da Fronteira, que cuida das pessoas que moram em Brasileira, que cuida das pessoas que moram no Cocal e que cuida das pessoas que moram em Batalha. A nossa gestão é uma gestão de referência. É uma gestão que cuida não só dos piracuruquenses. As pessoas que moram nas outras cidades, elas dizem, se lá na minha cidade tivesse o que tem aqui. Se o Mãozinha fosse o prefeito de Batalha. Se o Mãozinha fosse o prefeito do São João da Fronteira. É assim. Nós cuidamos de gente. Pode copiar, né? Pode copiar. Não tem problema, não. Exatamente. Imagino eu que o teu opositor lá tem uma grande diferença do que eu percebi aqui. Você conhece cada bairro, tem bairro que você conhece cada casa. Né? Conheço cada rua. Então, a tua vida foi dedicada a Piracuruca, Sim, correto? Correto. Parece-me essa informação que eu tenho que quem vai disputar com você lá não passou tanto tempo em Piracuruca. Isso, de uma forma muito sensata, pode ser um complicador para quem está assumindo uma cidade ou para quem está querendo cuidar de gente? Você precisa conhecer a sua cidade e as pessoas que residem lá para você poder cuidar delas. Você tem que saber quais são as necessidades delas. Como é que você vai diagnosticar uma pessoa se você não conhece qual é o problema que ela tem? Então você precisa cuidar das pessoas, mas você tem que conhecê-las. Quais são as necessidades que cada bairro tem? Quais são as necessidades que cada comunidade tem? Qual é a necessidade que cada pessoa tem? Eu conheço essas pessoas. O meu opositor, eu nem gosto muito de falar de opositor. Quando eu ando nos lares visitando as pessoas, eu não falo de opositor, em palanque não falo de opositor, eu vou levar a minha mensagem. Eu vou levar a minha proposta para aquelas pessoas. De cuidar de gente. De cuidar de gente. Mas que história de vida. Eu sou diferente, Edson. É verdade. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou diferente. Quando entra para resolver. Entro para resolver. Trabalha quantas horas por dia pelo povo de Piracuruca? Eu trabalho 24 horas por dia. Me ligue 3 horas da manhã que o meu telefone está ligado. E eu atendo. Você não muda de telefone, não? Não mudei de telefone. Meu telefone está com mais de 20 anos que eu tenho o mesmo número. É o mesmo número? O mesmo número. Quando dá um problema no chip, eu resgato o mesmo número. É mesmo. É verdade. E o povo liga. E o povo liga e manda mensagem. E liga com o do zero. Liga, com certeza. Cara, o que me chamou mais a atenção nesse bate-papo é que, assim, muito se fala que todo bom gestor tem que ter PhD nisso, tem que ter MBA nisso, tem que ter aquela imagem do gestor, do cara que tem um diploma debaixo do braço. E eu conheço muita gente, assim como você, que vem da roça, que tem muito mais conhecimento, que a vida prepara o cara para ele executar o que Deus pediu. Faculdade da vida, muito importante. Você que tem a oportunidade de estudar, que tem uma formação técnica, muito bem, mas precisa também ter a faculdade da vida. E eu tenho a faculdade da vida, eu só tenho o ensino médio. Estudei, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio, mas eu tive a faculdade da vida. Eu fui formado, eu fui preciso ser formado na faculdade da vida. E eu dizia para as pessoas, nos palanques, nos lares, que eu iria surpreender Piracuruca administrativamente. Porque as pessoas olhavam para mim e diziam, esse aqui não tem capacidade. Uma professora disse para mim agora, no início desse ano, disse, prefeito, eu quero lhe dizer uma coisa. Sinceramente falando para o senhor, eu olhei para a sua cara, eu não votei no senhor, mas eu não votei porque eu não acreditava que o senhor era capaz de transformar, de fazer o que o senhor fez por Piracuruca, em especial pela educação. E eu fiquei muito agradecido pelaquela sinceridade dela, ela ter falado aquilo para mim, porque aquilo me dá mais responsabilidade. Dá mais, pô. E me incentiva, dá um gás a mais, dá um combustível a mais. Pra galera que tá em casa, tem uma coisa que faculdade nenhuma ensina. Cuidar de gente. Cuidar de gente no sentimento de cuidar, de estar à disposição, de poder dar um conselho. Esse tipo de coisa só a vida
te ensina. Não Com tem, certeza. e assim, ou você aprende ou você não aprende. É verdade. Tem gente que não tá afim de aprender. Porque Exatamente. cuidar de gente dá trabalho. Com certeza. Não dá? Dá mais do que cuidar de animais. Mãozinha, cara, boa sorte nessa. É o primeiro papo de muitos que a gente vai ter até a Pronto. eleição. Acho que é muito bacana pontuar para a gente trazer, para mostrar muitas vezes um outro lado do gestor, né? Um lado mais humano. Às vezes o cara não conhece a história. É porque a gente tem uma geração nova aí de 40 menos, 30 menos, que não conhece muita coisa às vezes. Tá todo mundo no digital hoje, como você falou. Verdade. Né? E conhecer dessa forma acho que é bem melhor do que de outras formas. Eu sou conhecido lá, interrompendo você, eu sou conhecido lá em Piracuru como prefeito trabalhador. E essas obras que nós estamos construindo são com recurso do município. Não Aí tem... não é do Estado, não. Não, nós vamos entregar agora duas grandes obras, a unidade escolar Monsenhor Benedito e o núcleo do Eu. O que é o núcleo do eu? O núcleo do Eu, Edson, é um local que nós vamos atender aquelas crianças com necessidade especial. Caramba. Nós vamos Isso é atender... inédito, né? É inédito. Em Piracuruca sairá na frente. Piracuruca é uma cidade diferenciada. Não é porque eu amo a minha terra, não é porque eu amo a minha gente, que eu digo, não é porque é diferente mesmo. Se você for para Piracuruca e beber água de lá, você nunca mais esquece. O núcleo do Eu, ele vai atender aquelas crianças com necessidades especiais. E não só as crianças, os pais delas também precisam de acolhimento. Só sabe, Edson, o que é ter uma necessidade especial, quem sente ela na pele. E o prefeito Mãozinha é sensível a essas pessoas, porque eu sinto na pele uma necessidade especial. Eu sei o que é. Você sabe a dor de verdade. Eu sei. Isso para mim nunca foi um obstáculo, mas a gente tem as nossas necessidades. Então eu sou sensível a essa causa. A pessoa com autismo, ela precisa ter um tratamento especial. As mães, os pais delas também precisam de acolhimento. E nós somos sensíveis. Nós somos sensíveis a essa causa. Tem um grande problema hoje, eu não sei se vocês pensam em fazer algo sobre isso, mas tem um grande problema hoje, por exemplo, no mercado, no comércio, nas escolas, muitas vezes pela ignorância de alguém que não sabe, estudou, não sabe como tratar, ou não sabe como acolher, a palavra é essa, o autista, enfim, a criança especial, por falta de conhecimento mesmo. E tem um espaço muito grande para qualificação ou para ajuda. Tu pensa em fazer algo sobre isso? Com certeza. Eu penso o comerciante, eu preciso dar um treinamento a eles para que eles possam acolher essas pessoas. Porque às vezes uma criança com autismo, ela tem um problema com som alto e o comerciante tem aquele som ali dentro e a criança começa a gritar, começa a esgoelar e ele não sabe o que é que está acontecendo. Ele precisa ter um preparo para isso. E nós iremos fazer essa parceria. De graça? De graça. Nós iremos fazer essa parceria, sim. Nós vamos... Sempre eu disse para você... Diga um comerciante aí, você me dá um nome de um comércio. Comercial Ribeiro. Nós iremos preparar... Comercial Ribeiro é um supermercado grande lá em Piracuru, um dos vários supermercados, e nós iremos criar, assim, o selo Amigo do Autista lá, assim. Aí, tipo, como é que vai funcionar? Vocês vão possibilitar online mesmo a qualificação para que os funcionários possam... Nós vamos fazer cursos, né? Para que essas pessoas tenham essa capacidade de atender essas pessoas. Acolhimento. De acolhimento. Chega lá uma pessoa, uma criança com problema de autismo, ela tem um problema de som, ela não gosta de som alto, começa a gritar, a chorar. O comerciante não sabe o que fazer. Ele precisa estar preparado para atender esse público. E de graça? E de graça, por conta do município. Aí depois que todo mundo qualificar, ganha o selo. Pronto, ganha o selo. Você vai lá... Espetacular. Pois é. E nós temos outros projetos futuros Isso também. é cuidar de gente. É cuidar de gente, é gostar de gente. E nós gostamos de gente. Nós, falando em obras de infraestrutura... Ele gosta de falar de obra. Eu gosto de falar de obra porque as obras transformam a nossa cidade. Elas embelezam a nossa cidade. E lá nós fizemos agora duas grandes obras e todas elas com recurso do município, com o nosso poder de administrar, com a nossa determinação. Sobrou dinheiro? Não sobrou. Não, digo, se só investe com dinheiro do município é porque é boa gestão. A gente equacionou, a gente gastou na hora certa e no que podia ser gasto. E economizamos o que a gente poderia economizar. Quais são as duas obras? O núcleo do Eu, que nós vamos inaugurar agora, com aproximadamente R$1.200.000, e o Monsenhor Benedito, a primeira escola de tempo integral que funcionará no município de Piracuruca com mais de R$3 milhões. Essa é tempo integral mesmo. Esta é em tempo integral mesmo. Vai ter aluno lá o dia todo. Vai ter aluno o dia todo, ela é preparada, ela foi totalmente reconstruída para isso. Climatizada, monitorada, quer que você veja, a coisa mais linda do mundo. Enche os olhos. Para o filho do pobre que não pode pagar uma escola particular, isso é um sonho. Não é para os meus filhos, não. Os filhos dos pobres de Piracuruca, eles estão estudando com jaqueta, com
causa do ar-condicionado. Graças a Deus. Para não ficar com frio dentro Para da não sala de ficar com aula. frio. É muito bom ouvir isso. Isso é Volto muito a bom. dizer, o senhor disse agora há pouco que quer oferecer tudo à população, aquilo que a vida não lhe deu no início. Exatamente. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Você só vai fazer o bem ao seu semelhante. Só para fechar, tem uma parte que eu acho que é importante. O senhor tem muito medo de errar para não decepcionar seus 2 filhos e sua esposa? Eu tenho muito medo. Para mim, assim, a minha imagem ela é fundamental em relação aos meus filhos. A imagem que meu pai deixou para mim, eu quero deixar para os meus filhos. Eu sou um homem que dá bons exemplos à minha família e aos meus filhos. Hoje, como prefeito da cidade de Piracuruca, eu não sou vaidoso, mas eu tenho que dar exemplo para a população. Um prefeito é como que ele fosse um pai de uma família. Ele tem que dar bons exemplos para ele poder cobrar da família. Se eu não der bom exemplo, como é que eu vou cobrar dos meus filhos? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O bem Pro bem e pro mal. e pro mal. Mas o exemplo deixa um caminho para você andar. Deixa um legado. Deixa um legado. O exemplo que meu pai me deixou é o legado da minha vida. O maior orgulho que eu tenho é de ser filho do Zé Grande. Não é de ser prefeito. O maior orgulho que eu tenho é de ser filho do Zé Grande. E de ser amigo do Dr. Raimundo? E de ser amigo do Dr. Raimundo, da doutora Nilde, de ser amigo dos piracuruquenses. Eu me sinto uma pessoa querida. Uma pessoa que acolhe a todo mundo. E é difícil, viu, sucessor não brigar com aquele que passou Exatamente. o bastão. Eu acho que Piracuruca tem 2 momentos, né? A preparação do Dr. Raimundo para o futuro, Uhum. e aí você começa a preparar esse terreno para o futuro chegar. Com certeza. Eu acho que é bem isso que está acontecendo em Piracuruca, né? É isso mesmo. E como eu disse antes, eu não sou vaidoso. As pessoas que brigam com seus antecessores são pessoas vaidosas. Eu não sou vaidoso. Graças a Deus. Não vai mudar muito a sua vida Não muda deixando muito. de ser prefeito? De forma nenhuma. Meu legado vai continuar. E a nossa história... Mas nós vamos deixar de ser prefeito só em 2028. 31 de dezembro de 2028. É verdade. Você vai ver. Eu vou voltar aqui outras vezes. Não, até lá eu quero que você volte aqui para a gente bater mais papo. Esse fosse o primeiro de muitos. Oi, pode falar. Eu sou determinado. Eu sou aquele homem que não se esconde quando vem a crise, quando vem a enchente. Eu estou no meio da rua, eu estou nos lares, tirando as famílias, literalmente de dentro d'água, demandando não. E quem vai sou eu. E o que eu estou falando aqui, você de Piracuruca, você sabe que é verdade. Eu vou para dentro d'água de madrugada, qualquer hora que seja. Qualquer hora que um piracuruquense grita por socorro, que grita pelo mãozinho, o mãozinho está lá presente. Firme e forte. Firme e forte, sem medo de barulho, sem medo de zoada. Eu sou um homem determinado. Muito bom, Mãozinha. Foi um prazer, sabe? Um prazer muito grande conhecer uma história linda, aquilo que tinha tudo para ter morrido, né? Aquele que tinha tudo para ter morrido, e hoje é o prefeito de Piracuruca com história de vida lindíssima, extraordinária, e de muita gratidão e de muita fidelidade. Poucos homens têm isso. Com certeza, principalmente a Deus. Obrigado. Espero que você tenha gostado aí. Com certeza, muito obrigado pela sua oportunidade. Espero vir aqui mais vezes, estar aqui podendo bater esse papo tão legal aqui com você. Você é uma pessoa... Flui, né? Flui, com certeza. Você é uma pessoa que transmite aí pra gente uma simplicidade, uma humildade muito grande. Mas Deixa a gente à vontade. É, bem assim mesmo. E é porque não tem vinho aqui hoje, viu? Pronto. Mas na próxima vai ter. Aí tem gente que vai morrer de chorar aqui. Aí não vai, né? Mas é assim verdade. mesmo. Até mais, obrigado. Bom, assiste o próximo episódio, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, tá bom? Procura os cortes nas nossas redes sociais. Isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo.